no STF. Enquanto isso, mais informações. A sanção imposta ao ministro Alexandre de Moraes no mesmo dia da publicação do decreto que sobretaxa exportações brasileiras para os Estados Unidos foi uma estratégia para evitar que o presidente Donald Trump, vejam só, voltasse a ser chamado de taco, sigla em inglês que significa Trump sempre amarela. A avaliação é de Leonardo Paes Neves, pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência da FGV e professor do IBMEC Rio. Segundo Neves, em entrevista à jornalista Luciana Casemiro do O Globo, o decreto americano incluiu quase 700 exceções à nova tarifa, atendendo a pressões de empresas dos próprios Estados Unidos. Abre aspas. Essas centenas de exceções, obviamente, foram feitas por pressão e lobby de empresas americanas. Trump precisava de uma ação mais dura para desviar o foco das isenções, explicou o pesquisador. Para esse estudioso, a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, uma medida considerada extrema contra uma figura individual, foi usada por Trump como uma forma de demonstrar firmeza e evitar a imagem de fraqueza política, mas não adiantou de nada, viu? As redes sociais foram tomadas de Trump é amarelado. Abre aspas. Trump é muito vaidoso e sensível às críticas, especialmente as que o colocam em uma posição de fragilidade. Ele reagiu muito mal quando surgiu a alcunha de taco e tenta se blindar disso, evitando dar mais um exemplo claro de recuo. Fecha aspas, afirmou Neves. Neves também destaca que Moraes não tomou nenhuma nova decisão relevante nesta semana, o que reforça a interpretação de que a medida americana teve motivação política estratégica mais ampla e não resposta a um fato pontual. Muito importante essa análise, né? A gente não pode considerar apenas uma coincidência que num dia só, naquela quarta-feira que quase tirou o nosso juízo aqui, e de toda a imprensa, acredito também, Trump tenha decidido por coincidência colocar a público essas duas decisões, né? Duas decisões tão graves, tão importantes que alguns portais, como o próprio G1, teve que dividir a tela ali em duas manchetes principais diante da força desses dois fatos. E aí fica muito clara essa estratégia nessa imagem aí. Eu nunca vi Trump tão amarelo para o nosso tema que a gente está discutindo, realmente tem tudo a ver. Mas enfim, não seria uma coincidência e de fato a gente observa que a estratégia foi essa. Diante de um recuo tão abrupto em relação ao tarifaço, Donald Trump resolveu então, no mesmo dia, com diferença de poucos minutos, aplicar também a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes para evitar aí a alcunha de taco, né, ou de ter amarelado, como a gente fala aqui no nosso país. 8 horas e 53 minutos, continua aqui com a